Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Direito do Endividado. Esse canal ele foi criado para você, meu amigo, que sofre com problemas de dívidas e não sabe por onde começar, né? Segundo estatísticas, 75% dos brasileiros têm o mesmo problema que você, dívidas. E isso não é vergonha para ninguém não, viu? Esse canal ele vai ter muita utilidade para todos vocês, nós vamos trazer muitas informações. Vamos discutir as decisões judiciais aqui, explicando para vocês o que está dando certo, o que não está. Melhor de tudo, vamos apresentar os instrumentos que estão dando certo para vocês aqui no Brasil, em todo o território nacional. Enfim, vamos denunciar os abusos dos bancos. Nós não vamos ter medo, viu, gente? Vamos indicar com nome, vamos dar nome aos bois aqui. Banco não pode mais fazer isso com vocês. É um câncer que está acontecendo no nosso Brasil, certo? E aqui, para me acompanhar em toda essa jornada de todos os vídeos, eu tenho um camarada que é meu amigo há muito tempo. E, diga-se de passagem, acredito ser a maior autoridade sobre dívidas no Brasil. É o meu amigo, Dr. Aloysio. Camarada aqui que tem mais de 1000 processos no judiciário, centenas de decisões favoráveis, né, meu amigo? Graças a Deus. E nós temos uma pergunta aqui para ele. Doutor Aloysio, você odeia banco? Bom, pessoal, é uma alegria tê-los aqui conosco nesse canal. Agradeço o convite e, e a companhia. Doutor Leonardo também é advogado militante, ajudando pessoas super endividadas. Respondendo sua pergunta, criou-se aí uma lenda urbana, né, que eu carrego comigo ódio contra banco, talvez tenha levado para o lado pessoal, por dedicar a minha vida toda estudando e aplicando o estudo nos processos, né, em favor das pessoas super endividadas. Eu não tenho ódio ao banco, eu não odeio o banco, mas também não morro de amores, porque carrego alguns traumas, particularmente duas situações bem graves que eu vivenciei e que, de certa maneira, até me ajudaram a correr atrás, a estudar e designar o destino da minha vida profissional. Então, eu advogo contra banco e trato de superendividamento há quase 19 anos. Na militância da advocacia há mais de 10 anos. Por incrível que pareça, também fui bancário. Eu aprendi muito como é que é estar do lado de lá, é trabalhar em favor dos bancos. Não odeio o banco, mas decidi lutar em favor dos consumidores e dedicar minha vida em combater o superendividamento. Então me explica, meu irmão, como iniciou isso? O que que deu na sua cabeça? Porque, assim, para a advocacia é uma área que não é lucrativa, não é vantajosa financeiramente. Eu concordo, os meus amigos aí, colegas advogados, eles vão entender isso, essa pergunta que eu estou fazendo, que é capciosa. O porquê que te tocou tanto essa temática, esse objetivo de estudar dívidas? Eu ainda na época de faculdade, né, há mais de 20 anos atrás, eu, na ocasião, era servidor público, eu morava na cidade de Caxias, do Maranhão, eu era do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu era concursado e assessor de juiz, e por uma falha no banco aconteceu uma situação de pularem uma parcela de empréstimo, e no mês seguinte, na data de receber o pagamento, eu vi o meu salário todo sequestrado, né, confiscado. E aquilo me causou um transtorno danado. Eu tinha conta para pagar, tinha sustentar minha família. Então fui na agência conversar com o gerente, perguntar o que estava acontecendo e o que, que ele poderia fazer em meu favor. E ele disse que não poderia fazer nada. Simplesmente disse que os contratos eram engessados em Brasília, que não poderia mexer e tinha que esperar o outro mês. Isso me causou um terrível transtorno, né? E eu comecei a estudar sobre superendividamento. No Brasil, praticamente esse tema estava nascendo, né? Tinha algumas decisões dos tribunais que ainda estavam engateando a sua jurisprudência, né? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Brasília praticamente não tinha nada sobre isso. E eu fui ali como estudante de direito montar uma peça, fiz uma petição, pedi que um colega assinasse, solicitando meu salário de volta, né? Uma limitação no débito da parcela de empréstimo. E deu muito certo. Acabou que eu inclinei boa parte aí dos meus estudos depois disso, né, para esse tema. E foi também tema da minha monografia, né? Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre superendividamento.
Aí eu peguei alguns artigos do direito francês na época, é um artigo publicado no Brasil, da professora Cláudia Lima Marques, montei minha monografia, apresentei, deu tudo certo, me formei, e muitos anos depois eu voltei para Brasília e apliquei aqui nos casos concretos. Rapaz, então é uma coisa bem pessoal, né? Sim, aconteceu comigo e também com minha mãe, né? O segundo fato, é, já morando em Brasília, já advogado, minha mãe passou uma situação muito difícil. Aqui tem um banco local, vocês devem conhecer o Banco de Brasília, o BRB. Ele tem uma linha de crédito chamada antecipação salarial. E quando você olha na prática o que ela faz com o servidor público, é impressionante, porque ele permite que o servidor antecipe um pedaço do salário. Vamos supor que ele ganha ali na faixa de 4, 5 mil reais por mês líquido. Você antecipa ali R$ 1.500, né, R$ 1.800, 20 dias antes do salário. E aqueles juros diários são altíssimos. Então, quando chega na data do pagamento, praticamente o banco te dá um troco. Ele devolve para o servidor público um troco. Ali na faixa de 800, R$ 900, vai comer metade do salário do servidor. E minha mãe caiu nessa armadilha de ficar antecipando o salário todos os meses. Não só ela, mas observando a realidade de perto do servidor público aqui de Brasília, boa parte fizeram ou estão fazendo isso. E o banco se alimentando dessa lucratividade alavancada, né? Um valor astronômico de juros. É um produto bancário bem lucrativo para o banco. Só que não sobrava, né? Dinheiro para as contas, não sobrava dinheiro para casa. E eu já advogado, fiz uma peça jurídica, fiz uma petição, praticamente desenhei para o juiz o que estava acontecendo mês a mês. Dei entrada no judiciário e saiu a minha primeira liminar. Né? A primeira liminar como advogado de causas bancárias, né? Causa em favor do superendividamento. Deu certo para minha mãe, depois eu fiz para uma tia minha, que deu certo também. A notícia começou a espalhar, o pessoal começou a me procurar pedindo essa ajuda. E eu percebi que eu tinha que atuar de acordo com os instrumentos existentes na época. Né? Na época era um, depois foi mudando, tinha ação revisional de contrato de empréstimo. Nós pedíamos uma liminar para o juiz, para o banco debitar só até 30% do salário da pessoa. Deu muito certo durante vários meses, não modificava a questão da liquidação da dívida, mas ajudava a pessoa a sobreviver, porque o banco ficava limitado a descontar só um pedaço do salário da pessoa. Mais para frente foram criados outros instrumentos, né? Teve a lei de repactuação de dívida, a lei do superendividamento, trabalhamos muito em cima dela, né? Conseguindo liminares também. Depois essa lei caiu em desuso. Você sabe que Infelizmente, né? aqui no DF não deu muito certo, né? Tem um decreto presidencial que diz que para considerar a pessoa superendividada tem que sobrar menos de R$ 600 por mês de salário. Então, por aqui não deu muito certo essa lei. Né? Aí, já dentro do nosso projeto, nós criamos outro instrumento, que é a suspensão dos empréstimos que debitam na conta, por conta de uma jurisprudência do STJ em uma resolução do Banco Central, você, correntista, tem o poder de desautorizar o banco de debitar na sua conta. E esse serviço já foi um sucesso, esse instrumento, né? Ele é um método bem revolucionário e delicado, né? Exatamente, né? Não é fácil, você vai deixar o banco de castigo, de molho, sem debitar na sua conta bancária, você vai desautorizar o banco de efetuar débitos. O cliente fica um período na inadimplência para buscar o desconto de campanha. É um desconto que nós falamos muito no nosso projeto. A gente tem material, nós temos cartilha, e-book, explicando como funciona isso, como se dá a suspensão, né? Em que caso deve ser feita, em que caso não deve ser feita, né? Os prós e contras desse instrumento. Inclusive, para você que quer ter acesso, basta pedir à nossa equipe, a gente encaminha essa cartilha, esse e-book, para que você possa entender como funciona. E vários outros serviços e instrumentos que foram feitos e criados para ajudar a pessoa que precisa de ajuda, né? Para a dívida. Ah, bacana. Mas vamos lá. Aqui você contou uma parte da sua história. E lá atrás eu ouvi você dizer que foi bancário. Tá, isso aí foi uma tentativa de reaproximação? Foi o quê? O que que aconteceu? Você deixou o judiciário? Você foi fazer o quê? Um experimento? Minha experiência com dívida, na verdade, ela nesse universo, né, principalmente serviço público, se deu desde a infância. Meus pais se conheceram no serviço público, né? Tanto meu pai quanto minha mãe eram concursados aqui do governo do Distrito Federal. Minha mãe trabalhava no anexo do Palácio do Buriti e meu pai também, se conheceram lá. E desde pequenininho, todo o ciclo de amizade da minha mãe era servidores públicos e praticamente todos endividados. Quando eu voltei do Maranhão e passei em concurso público, eu fui bancário de banco público, né? Trabalhei na Caixa muitos anos, mais de 10 anos. Eu perpetuei essa experiência com o serviço público. Então, por exemplo, eu vivi várias fases no banco. Trabalhei em retaguarda, trabalhei em agência bancária, trabalhei em área de inadimplência, né? Aprendendo como é feito o desconto de campanha, como é feito a liquidação com desconto.
é uma outra área que nós tocamos no nosso material que nós temos. E ali, como bancário, uma das primeiras agências que eu trabalhei foi, por incrível que pareça, no Palácio Planalto. Olha, Então, ali eu tive muito contato com o servidor público e com contra-cheques. Todo dia eu analisava contra-cheques, né, para ver, assim, a possibilidade de ofertar crédito, o que poderia ser feito, né, pelo banco, renegociar alguma dívida ou outra. E a unanimidade, praticamente todos os casos, todos os contra-cheques tinham empréstimo, né, todos os servidores públicos, né, com exceção raríssima de 3 a 5%, todos eram endividados, todos tinham empréstimo, ou no contra-cheque, ou só no contra-cheque, mas também uma grande maioria com débito em conta e cartão de crédito. Então, muitos não sobravam nada de salário para custear as contas básicas, entendeu? eu entendo. Mas minha atuação no banco não foi tanto para contradizer o que eu vivia, não. Passei no concurso, o banco me atendeu durante anos, né, profissionalmente, no quesito, pode-se dizer, de segurança, né, tinha um plano de saúde bom, é, ticket, alimentação, transporte, não me satisfazia como profissional. Eu estava em banco, mas advogava contra banco, né? No contraturno eu já advogava contra banco. Ah, entendi. Então a mosca azul do banco não te seduziu para carreira, para criar uma carreira dentro do Não, banco, não. não a pontificar. O porquê? A advocacia, ela também, ela suscita em nós algumas paixões. Depois eu descobri quantas abusividades os bancos cometem, né? Contra, não só servidores públicos. Eu atuei muito nesse universo, mas hoje o nosso projeto, eu diria que quase 50% são empresas. Empresas que estão sendo executadas por conta de dívidas, parcela de empréstimo em atraso, e vêm procurar a nossa ajuda para montar estratégias de defesa nos processos, quais seriam os melhores caminhos, elaborar cálculo jurídico do valor correto da dívida para apresentar nos embargos. Então, não só no serviço público, mas empresas que nos procuram. E, assim, respondendo à pergunta, a advocacia, ela suscita em nós, né, a vontade de fazer o justo, o correto, né, ajudar as pessoas, né, ajudar as empresas do nosso país que estão tentando colaborar com a sociedade de consumo e muitas vezes não dão conta porque estão aí nessa bola de neve, nessa rede e não conseguem sair. Gente, como eu falei, esse cara aqui é uma autoridade. E a advocacia, você viu que é pouco para ele. Então, nada melhor do que ele, o doutor Luiz, explicar para vocês o porquê desse canal nascer aqui, para ele existir para vocês. O projeto Direito do Endividado, doutor. Vamos lá, vamos dar um briefing para esse pessoal aí, para eles entenderem o porquê que eles estão assistindo a gente. Nasceu no ano 2022 o projeto, numa das redes sociais, com divulgação de matéria, né? Como é que se diz? Conteúdo em favor dos endividados. Nós publicávamos praticamente semanalmente e nós ainda não estávamos no YouTube, né? O YouTube estamos lançando agora, é uma novidade. Então, depois muitas pessoas me procurou para poder patrocinar causas em favor dos endividados, associações de consumidores, sindicatos, e também o boca a boca, né? Dos servidores públicos, um indicando para o outro e tudo. Depois a equipe era pequenininha, né? Mas bem dedicada. Eu comecei sozinho, depois teve algumas analistas que entraram no projeto, nos ajudaram. Depois eu convidei meu amigo, doutor Leonardo, que é advogado militante aqui de Brasília, ex-servidor público também, do PROCON. Depois ele vai dar a experiência dele em outra Outra oportunidade. oportunidade, porque essa aqui é mais importante. Ele vai dar a experiência dele, é um verdadeiro parceiro e co-criador do projeto também. E no final virou uma grande fábrica de construção de material gratuito para orientação. Nós temos cartilhas e e-books que falam de juros abusivos, repactuação de dívida, suspensão de empréstimo na conta, fala do câncer, que é o cartão consignado. Né, Tudo isso vai ser tema aqui, né, doutor? vai ser tema do canal, vamos dar instruções, como sair dessas armadilhas, o que fazer, como tem se comportado o judiciário nessas causas, né, quando é a favor, quando é contra, o que dá para ser feito. Defesa na execução para pessoa física, pessoa jurídica. Então, nós fomos criando material, né, cartilhas, e-books, vídeos, modelos de peças, distribuindo gratuitamente para advogados, para pessoas que precisam de ajuda. E agora, por último, o canal do YouTube para alavancar e atender o máximo de pessoas possíveis que estão precisando de ajuda. Ai, que maravilha. Galerinha, é basicamente isso. A nossa conversa aqui, ela sempre vai ser sincera. Sincera com vocês, sincera com tudo que há de ferramentas para ajudar a pessoa endividada. O endividamento
não é muito bem tratado pelo poder público. O poder público ele ainda não enxergou o problema que é o endividamento na vida do ser humano, né? Então, nós vamos estar aqui sempre rebatendo essas situações, né, doutor? Para estar atendendo a vocês, né? Tirando as dúvidas de vocês, apresentando material gratuito, né? A gente tem feito muito, nós já temos uma bagagem muito grande aqui de material que vai ser cedido para essas pessoas que precisam. E sempre vocês vão ver aqui, eu, mais o doutor Aloysio, num grande bate-papo com vocês aí e esclarecendo todos sobre esse tabu, tema tabu, né, que é a dívida. É isso aí. Agradeço a participação, quem assistiu esse vídeo. Faço o convite singelo de se inscrever no canal, tocar o sininho, encaminhar o link para pessoas, colegas de trabalho, outras empresas, qualquer pessoa que estiver precisando. A gente vai criar uma campanha nacional em favor da criação do Código de Defesa do endividado. Ele tem que Isso é existir. importante. Isso vai ser muito comentado aqui também. Isso. Se não modificar a legislação, não vai ter um alcance que é devido aos consumidores desse país. Nossa legislação é simplesmente arcaica e ela existe para favorecer os bancos Protecionista, né? e não os consumidores, aqueles que precisam. Né? Eu queria finalizar dizendo isso. O artigo 192 da Constituição diz que o sistema financeiro ele existe para atender a coletividade. A coletividade não está acontecendo. Na verdade, o sistema financeiro nosso e toda a legislação existente, ela foi criada para atender os bancos. Não vai ser discutido isso agora, aqui hoje, mas vão ter vários vídeos para tratar isso. Mas para falar que tem como resolver, sim. É possível resolver, é possível combater os abusos, né, as grandes abusividades dos bancos. E você que está sofrendo por dívida, não perca a esperança. Siga, siga o nosso canal, se inscreva e vamos que vamos. Vamos combater esses abusos e poder ajudar as pessoas. É isso aí, pessoal. Para você que gostou, inscreve aí no nosso canal, toca o sininho, vamos fazer essa informação, esse canal chegar na maior quantidade de pessoas aí. Muito obrigado para vocês e até a próxima. Até mais.